Sabemos que a sua história como o chefe, o chief, o CEO, não é de agora, mas você está na Okian há 2 anos. Eu gostaria que, para começar, você se apresentasse um pouco mais para a gente e aí a gente desenrola essa conversa aí, porque vai ter muita novidade. Parabenizar também, já pelas lanchas, a Okian, que representou o Brasil em Cannes e foi campeã no Yacht World Trophies 2020 com a 80, um prêmio que só me trouxe orgulho, né? Quando eu olhei, eu falei, nossa, mas que coisa maravilhosa, um barco sendo construído aqui no Brasil, ganhar um prêmio, né, dessa categoria lá fora. Mas vamos lá, apresente-se, por favor, aqui um pouco da sua história. Conta um pouco da sua história, Roberto. Ô, Márcio, sou paulistano aí, da Gema, né? Nasci em São Paulo e fui para o mercado ainda muito cedo, fui fazer engenharia mecatrônica, depois gestão e administração industrial e tenho quase 25 anos de mercado, mas os primeiros 15, 16 anos foi na automotiva, né? Então, passei por autopeças aí no interior de São Paulo, em Indaiatuba, trabalhando com alguns sistemistas. Em 2013, que eu tive uma excelente oportunidade, fui convidado para assumir a área industrial de um estaleiro, e aí isso abriu um pouco a visão da náutica, olhando aquilo que a automotiva tem de oportunidades para o desenvolvimento de processo, de alavancagem industrial e também conhecendo o mercado náutico. Então, sou novo no mercado náutico, mas de uma oportunidade incrível de desenvolvimento que esse mercado se apresenta, né? E desde 2013, então, eu inseri nesse mercado. Na Okian, nos últimos 2 anos, tive essa grata oportunidade também de fazer parte do time e ingressar na Okian no final de 2019. Pouco tempo, hein? Pouco tempo. E já deu para sentir aí o peso de carregar um estaleiro que inovou desde o primeiro conceito do primeiro barco, né? E teve um certo, acredito que, receio, um pé atrás, assim, que a gente vai começar na construção de barcos com um design totalmente diferente, disruptivo, inovador, até uma outra maneira de navegar, né? Como é que foi você, de uma pessoa de fora, entrando em um desafio desse num mercado relativamente novo para você? É uma empresa que entrou para disrupção e inovação, né? Me chama muito fortemente a história da Okian, o início dela, isso me cativou e me chamou a atenção, né? E desde o início da história, que vem do investidor, do fundador, que é o Nércio Fernandes, e da paixão e do amor dele pelo mar, né? Desde jovem, ainda em Ubatuba, usando os botinhos aí infláveis com as irmãs navegando pelo litoral paulistano, e ele vai crescendo, os sonhos crescem e também os barcos, né, as oportunidades de construção e vontade de construir um barco. Então, dentro desse conceito de construção e já conhecendo um pouco o cenário mundial, aquilo que estava acontecendo fora, aquilo que era interessante, aquilo que não funcionava para ele como utilizador do barco, né? Uhum. E também com a oportunidade de começar uma navegação olhando a construção para um barco, pensando para um barco próprio, né? Culminou também ali no meio dessa ideia da construção, a irmã dele, a Carla, ela foi acometida de uma grave doença e ele pensou, vou construir um barco aqui, vou construir algo que eu posso fazer diferente, também vou me conectar com a Carla, que ela poderia também esparecer, olhar um pouco diferente e ajudar nesse tratamento, e ali eles começaram então a construção. A Carla adoeceu, em 6 meses ela
ela faleceu. E ali naquele momento, então, era uma pergunta de continuidade ou não, o que fazer. E aí ele eterniza o nome, então, do projeto chamado Ocean, como Ocean, trazendo o K de Carla para dentro da companhia, e transformando um pouco o cenário naquele momento, mas pensando também na disrupção. Foi o primeiro barco construindo com abas abertas, com decks abertos, e com um design, com a proa diferente, né, com as aberturas laterais. E Sim. a gente costuma dizer aqui que de toda essa história não é só barco, né? Tem uma relação muito grande de amor com o mar e essa conexão com o mar e o amor também com a família, com a questão da irmã. E ali ele começou a desenvolver esses barcos, junto com Paolo Ferrani, que é um projetista italiano. Conseguiram juntos achar uma fórmula de olhar para esse designer, olhar de maneira diferente para a utilidade, sendo utilizador, né, olhando as necessidades, olhando tudo que o mercado tinha. Ele falou assim: quero fazer algo diferente. Conhecia muito o mercado americano também, conhecia algumas demandas e necessidades da Europa, e ali ele começa com a 50, que logo em 2014 é capa da Bolt nos Estados Unidos, trazendo a questão da disrupção, trazendo a questão da inovação, chamando a atenção de todo o mercado. Verdade. Sempre digo, todos confesso, vindo de fora, dizendo: puxa, que diferente, que proposta diferente. E isso cativou o público americano inicialmente. Ali começou então as demandas crescerem e a construção em plataforma para industrializar. Eu sempre gostei, desde quando eu sempre gostei já dos barcos dos trawlers, dos shift trawlers, né? Fast trawlers. Quando a primeira vez que eu entrei na 50, no lançamento da 50, eu vi um conceito totalmente, como você falou, aberto, tanto na navegação quanto open up in your world, né? Ou your mind, o slogan. Your world. Your world. E eu estava confraternizando, eu me imaginei confraternizando com as pessoas, olhando todo o mar, porque você tem um pano de vidro em todo o cockpit do barco, e ao mesmo tempo, quando você abre essas asas, né, você realmente estabelece uma conexão com todo o mar. E agora você falou que existe, eu acho que o Ike já tinha me contado, mas eu não tinha lembrado, mas essa conexão com a história de vida, que tem uma relação muito bonita, inclusive com a irmã, que trouxe o K para o Ocean, é uma receita de sucesso, né, Paião? Com experiência e tudo. Márcio, aqui, assim, o amor ele transforma relações e faz coisas extraordinárias, né? Então, de forma profunda, isso que aconteceu trouxe isso para dentro da companhia e do produto. Isso chama a atenção, e chama a atenção também da coragem deles de construir um produto em um momento que ninguém tinha algo similar e dizer: não estou preocupado se haverá críticas ou não. Vou fazer porque acredito no projeto e no formato, né? E disso nasceu a 50, em seguida a 55 e a 80, que segue um formato muito próximo da 50, né? Que é Flybridge também. E isso começa a encantar e trazer algumas oportunidades. O mercado começa a agigantar, o mercado externo, principalmente, porque dentro do olhar do empreendedor, sempre o mercado externo era o mais importante, né? E ali ele começa a desenvolver algumas relações e isso começa a ampliar de uma forma interessante. E aí ele fala: preciso pensar nessa profissionalização e na mudança no desenvolvimento do negócio. Inclusive, e aí abrem essas oportunidades para a chegada e desenvolvimento da Ocean, inicialmente no estado de São Paulo e depois a transferência vinda para o estado de Santa Catarina. Isso aí que eu ia falar, abriram novos caminhos e foram
para, digamos que, do polo industrial de estaleiros hoje, dos melhores estaleiros do Brasil, que é Itajaí, né? Como é que foi essa mudança recente aí, inclusive, para Itajaí? Eu acho que essa decisão de olhar para o mercado com responsabilidade, de ver que é um mercado complexo, né? A gente vê a história da náutica no Brasil, ela é feita de grandes empreendedores, pessoas brilhantes que conseguiram fazer grandes proezas, né? Grandes valentes aí, mas que mostra também uma complexidade e um sofrimento grande. Então, acho que essa percepção e o aprendizado que o mercado mostra para o Nércio naquele momento, ele olha e diz, vamos profissionalizar, vamos entender como trazer uma governança jurídica, como que a gente consegue formatar um planejamento estratégico e trazer inteligência worldwide, seja para a cadeia de supply, mas também com a inteligência produtiva, porque precisa achar os equilíbrios necessários, né? E dentro de toda esta inteligência, a gente começa a formatar um plano, olhando 2030 e vendo quais são as melhores possibilidades para o mercado. Lutamos e trabalhamos muito com o governo do estado de São Paulo, tentando achar maneiras de desenvolver o business ali, e também abrimos algumas conversas com o estado de Santa Catarina, inicialmente com Itajaí, e estava conversando com o Nelson, também com o Felipe no início, mas o aspecto canal que tem porto e com o nosso canal de importação, chegada de matéria-prima no mesmo canal onde temos o estaleiro e saída dos nossos barcos, exportação dos barcos também com tamanha facilidade, em 10 minutos da descida do estaleiro nós estamos no Porto de Navegantes e no Porto de Itajaí, com as rotas para o mundo, né? O desenvolvimento da Oken, como eu disse, para fora, olhando Estados Unidos inicialmente, mas o desenvolvimento na Europa, embarcaremos os 2 primeiros barcos para o Japão no início de 2022, Austrália. Então tem um desenvolvimento muito interessante para este olhar. E olhando Itajaí, olhando Santa Catarina, não só como poder de escoamento ou chegada, também é um polo náutico construído nos últimos 15, 20 anos ou mais aqui. Temos 4, 5 estaleiros próximos da região e também uma mão de obra que vem da naval com muito conhecimento técnico e também com possibilidades de desenvolvimento, gente aberta, gente capaz. E isso facilitou toda essa nossa escolha. Juntamente com ela, um plant, um lugar que a gente começou a estudar, onde nos daria de uma forma autônoma uma utilização ao rio e um acesso ao mar, e aí todo o investimento de uma área de 26 mil metros quadrados, com possibilidade de expansão de mais 20 mil, a construção do pier, de um travel lift que nós estamos trazendo da Europa nesse próximo mês de 220 toneladas. É o maior travel lift do Brasil, esse aí ou não? É a maior travel lift do Brasil, com 220, um trawler que vai nos ajudar na movimentação frente pier e frente marina, e todo esse desenvolvimento junto com o desenho do negócio e o desenvolvimento do projeto Ferretti, que estamos já em construção da 550 e da 850 dentro do estaleiro, junto com os 3 modelos da Oken. Então, e quando que lança? Quando que fica pronto? Estava dizendo para o Nelson que fomos recebidos de braços abertos pelo governo do estado, pelo município, e o desenvolvimento de todo o processo tem sido fluido. Legal, mandar um abraço para o Evandro, o secretário de Turismo de Itajaí. Ele vai estar no Prêmio Bombarco, inclusive, vai estar lá representando a cidade de Itajaí, porque a gente tem muitos participantes de Itajaí, né? Inclusive a Marina de Itajaí, ela foi participante do prêmio na categoria Excelência em Marinas. Voltando aqui para o projeto, quando que... Depois eu volto para a Oken, mas você tocou no assunto Ferretti. Isso é uma coisa que tem chamado a atenção do mercado, da volta da Ferretti para o Brasil.
conta pra gente um pouco dos desafios e da estratégia para essa retomada. No momento que o estaleiro começa a chamar atenção no regime de exportação, com os players, também se inicia ali uma conversa com o Grupo Ferretti em desenvolver ou retornar com os produtos para o mercado nacional. Então, ali começa um desenho de um licenciamento, de uma proposta de 10 anos para fazer a chegada ou trazer os principais barcos da linha Ferretti para o Brasil. Então, trabalhamos durante 2 anos, 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio no projeto, no desenvolvimento da licença. Fomos licenciados, somos os únicos licenciados no mundo para a construção das embarcações. Iniciamos com a 550, 850, mas já no próximo ano teremos 720, 670 e 920. Então, estamos trazendo os barcos e aí modelando toda a estruturação de moldes, movelaria, estruturação de cadeia de fornecimento local e o desenvolvimento do mercado. A Ferretti dispensa comentários do ponto de vista de produto, todos conhecem não só a tecnologia, mas o refinamento. Entendíamos que a Okean formatada para o cenário de exportação protegeria a operação da Ferretti no Brasil. Todos nós sabemos que o grande desafio da náutica no nosso país é cambial, um dos, né? Mas é bastante relevante essa questão. E com essa proposta de Okean para fora e Ferretti para dentro, a gente consegue fazer um equilíbrio muito interessante desta complexidade, que é uma complexidade, como disse, bastante relevante e importante. Muito bom. O retorno e a forma como estamos trabalhando com eles vem desse lançamento. Faremos em 2 anos o lançamento de 5 modelos dele, bem como o aporte das 3 Okeans, mais pelo menos um lançamento em 2023, início de 2023, que é uma Okean 68. E aí abrem-se portas para imaginar também as questões relacionadas aos híbridos, e o mercado inteiro tem olhado para essas questões, para a inovação, né? Um dos drivers fundamentais nossos é inovação sustentável, quer dizer, como encontrar este caminho da inovação, como continuar a encontrar, como foi feito na 50, 55, nessas disrupções, pensar nesses projetos autossustentáveis, pensar em novas tecnologias. Sim. E esse é um grande driver interno de desenvolvimento, né? E estamos investindo muito na educação. A gente entende que a educação transforma, mas ela também gera essa disrupção. Quer dizer, onde não tem poder e controle, você injeta educação, tem inovação e criatividade. A gente está trabalhando firmemente para que esta essência da organização não fique somente naquilo que foi feito até hoje, mas que ela consiga se perpetuar. Muito, muito enriquecedor entrar para dentro da cabeça dessa riqueza, dessas informações da Okean, do futuro e tal. Eu queria só voltar um pouco agora, antes da gente, porque eu vou te provocar um pouco mais ainda para falar sobre essa expansão de cabeça, né? Isso, a organização da Okean é muito boa nisso. Mas agora, a 80, como eu estava falando no começo, ela foi um orgulho, né, para todo mundo que vive esse mercado aí. Eu queria perguntar para você qual foi o grande lance, né? Por que a 80 foi a grande campeã do prêmio World Yacht Trophies 2020 em Cannes? Como é que foi avaliado isso? O que eles falaram sobre isso? Os aspectos principais design disruptivo, a abertura das abas. Coloca a foto lá, o Henrique, da Okean 80, do barco, para a gente analisar aqui enquanto o Paião está falando. Como o Nércio diz, é um barco feito para fazer festa ou para passar poucos momentos.
inclusive no quesito navegação, um barco que você navegando, você consegue utilizar bem todos os recursos, porque ele tem uma navegação muito confortável. Mas um dos aspectos principais dentro do design é a abertura das abas e das portas laterais. Isso daí trouxe uma amplitude, uma visão muito interessante 360 do barco. Não são só vidros e janelas, né? São portas abertas. Então, vira um super deck aberto e com uma área de utilização muito interessante. Depois, dentro do barco, você não se movimenta achando espaços para caminhar. Ele é um barco muito amplo, né? E isso chamou muita atenção, além de toda a tecnologia embarcada. De mais interessante de grande desenvolvimento foi aplicado dentro desse produto. Então, isso chamou muito a atenção deles. Os decks, como nós falamos no início, nós fomos os primeiros a trazer essa concepção para o produto, e isso também num barco de 80 pés chamou muito atenção, porque é realmente um deck no mar que se abre, que você tem uma expansão de conexão gigantesca do mar com o barco. Muito, muito bacana. O projeto, acho que você resumiu muito bem, porque ele não é só uma coisa, né? Não é só uma coisa que levou o barco a ser campeão, mas uma coisa que me chama a atenção é como que os espaços internos eles são projetados e desenvolvidos. O layout disso tudo ele é muito bem projetado para você realmente se sentir confortável e com muito espaço em qualquer lugar que você vai do barco, né? Isso é muito legal, além de, claro, o próprio design dele ser totalmente inovador, né? O grande desafio está, neste momento, na replicação, né? Nós estamos, nesse momento, dentro do Salão de Fort Lauderdale, apresentando esses 3 modelos, e já vem 2 80s agora como uma fabricação em série para 2022, com alguns itens que chamarão a atenção ainda terminando o desenvolvimento, finalizando as questões do molde, mas também vai trazer mais inovação, vai mostrar algumas coisas que os primeiros barcos mostraram, dizer, você não teve medo de fazer isso e de ser criticado. Então, a 80 já vem com novidades muito interessantes relacionadas ao acesso à proa, e iniciaremos essas 2 unidades já no início de 2022. Eu acho que esse medo, né, já não faz parte mesmo da cabeça de ninguém da Ocean, porque construir um barco desse aqui no Brasil para concorrer com barcos lá fora com 70 anos de experiência e produção em série não é fácil, né? Com um estaleiro que nasce para ser realmente disruptivo e ser construído aqui. Eu sei que você não vai querer dar esse spoiler do que é essa novidade aí, mas se quiser estar aberto, pode falar agora, porque eu vou querer, todo mundo tem certeza que vai gostar de saber. Mas o que vem por aí? O que mais vem por aí? Bom, além do investimento de uma planta, né, sustentável, acho que a gente tem falado internamente na nossa empresa que não é só barco, né? É fato que os modelos e os barcos eles são a parte principal, mas o conceito desse desenvolvimento de uma cultura sustentável, de uma governança que seja autossustentável, né? Mas com aportes de inteligência industrial e inteligência de gente. São 4 pontos que têm desenvolvimento constante dentro da organização, e isso que vai promover essa expansão. Fora todas as questões de modelos do lado Ferretti e do lado Ocean,
vêm as questões principais relacionadas a ESG. São coisas que a gente começa a ouvir, como há 20 anos, 15 anos ouvíamos sobre os sistemas elétricos híbridos nos veículos e que começa a tomar força, mas não só como uma declaração, mas a gente já começa a ver alguns estaleiros se movimentando e nós estamos nessa movimentação. Teremos um primeiro barco com uma declaração de percentual híbrido no início de março. Temos um compromisso sendo escrito, não só com as questões de carbono, mas a utilização das matérias-primas de fontes sustentáveis. Temos um olhar interessante na cadeia de inovação para trazer isso já para os produtos. Então, o foco gente, o foco pilar, educar e transformar tem sido o ponto fundamental do nosso estaleiro, num mercado super desafiador. Nós todos sabemos o que é o mercado, mas temos a consciência de que este pilar é o pilar fundamental para alcançar a excelência e entregar produtos extraordinários. Então, eu acho que o caminho futuro está dentro desse ESG, dentro do meio ambiente, o social gente e a governança, né? Então, são os desafios de dentro do estaleiro de muitos que estão no mercado passando pelo mesmo momento desafiador da náutica, né? Todos nós temos visto com bons olhos esse crescimento e esse desenvolvimento, os desafios da cadeia de fornecimento, de faltantes, mas também grandes oportunidades de desenvolver outros fornecedores locais ou internacionais. Isso tem sido latente a todos. O crescimento que no início da pandemia era uma interrogação e que nesse momento a gente viu o crescimento na náutica mundial. Não é só o Brasil que está surfando essa onda, o mundo está surfando, as pessoas estão descobrindo a utilização do barco. No início da live você comenta sobre o mundo não estar equilibrado, entendemos que não existe esse equilíbrio, mas a gente consegue perceber o quanto de pessoas novas estão chegando no mercado, conhecendo como é o barco, ou o amigo que não tinha, que passa a ter, e aí ele também quer, os desenvolvimentos de novas marinas, as expansões de novos estaleiros. Vi um projeto de uma marina que já está acontecendo aí em Riviera São Lourenço. Então, é muito interessante tudo que está acontecendo. Essa expansão vai ajudar o crescimento de toda a cadeia náutica no país. Então, vem muita coisa interessante pela frente e tem muita gente trabalhando no desenvolvimento futuro, pensando nas rotas sustentáveis dos produtos. Então, isso ia tocar nesse assunto. Primeiro, na questão de desequilíbrio, não é só no mercado náutico, né? Acho que o mundo está passando por isso, um descompasso, né? Não é nem desequilíbrio, é um descompasso. O mundo descompassou, né? Em todos os sentidos. A gente vê que o mundo realmente está caminhando para essa parte sustentável de construção. Já tem muitos estaleiros dedicados 100% a isso lá fora do Brasil, estão adiantados. E aí a pergunta que não quer me calar: quando que vocês já têm uma data para lançar esse barco sustentável aí? Não estamos chamando de barco sustentável. Antes de chegar numa sustentação, tem, além de uma declaração, um caminho grande. Então, o sistema de inovação e desenvolvimento do Brasil, ele é algo embrionário. A gente tem trabalhado com 2 grandes parceiros, um fora e um dentro do Brasil, no desenvolvimento de acumulação de energia, principalmente pensando em solar. Já temos inclusive um dos clientes, o cliente deste barco faz parte do capítulo do ESG aqui dentro do Brasil e tem nos auxiliado em começar a fazer a medição das questões de carbono e a declaração de utilização de tipos de tecido, tipos de materiais, madeiras FSC, que são madeiras legais. E o que nós temos feito nesse momento, Márcio, é uma curva, porque no momento que você declara esse desenvolvimento,
você precisa ir melhorando produto a produto. Então, este primeiro barco, a gente imagina de 5 a 8% de redução da emissão de carbono, mas também de uma utilização de mais de 12 a 15% de materiais de fontes renováveis. Aí você vai dizer, pô, é muito pouco. Sim, a automotiva e os outros mercados que a gente vê como leitura começaram a dizer, não, em 2025, em 2050, isso há 15 anos. Né? Então, é um grande passo para a gente, inclusive olhando o mercado de fora, estamos antenados com o que estão fazendo lá fora, essa transferência de tecnologia com a Ferretti, aquilo que a Ferretti Group está fazendo, também vai fazer parte do nosso ambiente, então temos trabalhado em conjunto com eles em várias ações, e isso vai nos proporcionar construir este caminho para chegar um dia, quem sabe, dizer, ó, temos um barco autossustentável. Né? Acho que esse é o grande desafio dos estaleiros. Estamos investindo nisso com dois grandes parceiros aqui no Brasil, um lá fora, e este barco, respondendo a sua pergunta, é final de março, início de abril. É uma 55 já que vem com essa declaração e com essa questão muito clara sobre o ESG. E aí o compromisso que teremos, visto que vem da nossa história, né? Uma história muito forte durante a construção do amor do mar e essa questão de conexão com tudo que aconteceu, mas também de anunciar isso como um compromisso da Ocean no Brasil e para o mundo. Essa pegada ESG está crescendo, não é só aqui, obviamente lá fora com muito mais intensidade. É necessário. E esse é um dos nossos compromissos para os próximos anos.